Praticamente todo o humor do personagem Sheldon Cooper, do seriado The Big Bang Theory, tá no modo cru e na frieza como ele enxerga a vida. A gente ri porque depois que ele espana todas as poeiras das emoções e dos arranjos sociais, tudo o que sobra são os absurdos que estão diariamente na nossa frente, mas a gente teme não ver. Um desses meus momentos favoritos aconteceu em um episódio natalino, ainda na segunda temporada, chamado The Beth Eaton Gift Hypothesis. É Natal e a Penny decide dar presentes pros seus amigos nerds. O que deixaria qualquer um feliz, deixa o Sheldon um pouco desconcertado. You bought me a present? Uh-huh. Why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas? Oh, Penny. I know you think you're being generous, but the foundation of gift giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. Certo, o que é que tá acontecendo? O Sheldon, ele não interpreta que ele recebeu realmente um presente. Ele interpreta que ele recebeu uma obrigação. O motivo disso é porque, segundo ele, a troca de presentes é baseada na reciprocidade. Ou seja, uma vez presenteado, agora ele se vê obrigado a presentear a Penny de volta. Fixa isso que é um ponto importante. O presente gerou uma obrigação. Anything in return? Of course I do. The essence of the custom is that I now have to go out and purchase for you a gift of commensurate value and representing the same perceived level of friendship as that represented by the gift you've given me. It's no wonder suicide rates skyrocket this time of year. Não se deixe enganar pelas risadas. O que o Sheldon tá dizendo é muito sério e faz todo sentido. Uma vez que ele recebeu um presente, agora ele se vê obrigado a devolver algo de valor equivalente, que demonstre a reciprocidade do sentimento de amizade, que deve fazer parte do espírito natalino. O Sheldon é um personagem de seriado, mas isso também afeta a nossa vida comum. Você se vê obrigado a convidar para os aniversários dos seus filhos crianças cujos pais convidaram seus filhos para os aniversários delas. Você geralmente tem que convidar para o seu casamento pessoas que te convidaram para o casamento delas. E presentear bem quem te deu bons presentes. Receber um favor, receber um presente, receber uma ajuda, é receber uma obrigação moral que no fim das contas te coloca em débito ou até mesmo em prejuízo com alguém. Quem melhor percebeu essa relação entre a dívida e o favor foi o antropólogo e filósofo francês chamado Marcel Mauss, sobrinho do famoso Émile Durkheim, que era considerado o pai da antropologia francesa. Em seu livro Essai sur le don, publicado em português como O Ensaio sobre a Dádiva, Forma e Razão das Trocas nas Sociedades Arcaicas, publicado pela primeira vez em 1925, ele fala sobre as estruturas de troca em sociedades antigas como a Polinésia, a Melanésia e o Noroeste americano. E ele lida com as trocas humanas como um dos fundamentos das relações sociais, como uma das rochas humanas sobre as quais estão erigidas nossas sociedades. E é nessa obra que ele dialoga com o conceito de dádiva e contradádiva, essa necessidade de devolver aquilo de bom que a gente recebeu de alguém. É no Essai sur le don que ele faz a pergunta que a gente deveria fazer quando assiste o Sheldon Cooper falar. Qual é a regra de direito e de interesse que faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa dada que faz com que o donatário a retribua? E é na obra Sociologia e Antropologia que Marcel Mauss dá a resposta mais acurada e mais direta sobre isso. Se coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem respeitos. Podemos dizer igualmente cortesias. Mas é também porque as pessoas se dão ao dar. E se as pessoas se dão, é porque se devem, elas e seus bens, aos outros. Segundo Marcel Mauss, é porque nós nos damos nos presentes que nós nos devemos uns aos outros. Quando você entrega algo, aquele que recebeu se vê na posição de contradadivar o recebido, porque ele não recebeu só algo, mas ele recebeu alguma coisa de você. E isso gera em você também uma dívida de reciprocidade relacional com aquela pessoa. Receber algo de alguém te deixa em obrigação. E isso tá claro até no modo como a gente fala. Isso está presente na nossa linguagem e em várias línguas diferentes. A gente sabe que a construção de linguagem de um povo vem muito da cosmovisão geradora daquela linguagem, e que isso gera um tipo de retroalimentação de certas perspectivas sobre o mundo. Em português, quando a gente recebe um favor, a gente costuma dizer obrigado. Você já reparou que dizer isso é como dizer que você está em obrigação com a pessoa que te deu alguma coisa? Porque o favor te gerou uma obrigação de resposta. O presente gerou uma obrigação. Por isso que no espanhol, quando você recebe um favor, você pede por graça. Você diz gracias. Em francês, você já pede por misericórdia, você diz merci. Tanto no espanhol como no francês, há essa compreensão de que quando você recebe algo, você está numa situação de que o outro tem um poder sobre você. Você está obrigado e por isso você pede misericórdia e graça quando você agradece. Mas é o Marc Anspar, no livro Anatomia da Vingança, Figuras Elementares da Reciprocidade, em que ele explica uma expressão francesa muito mais forte para transmitir esse conceito de dívida no favor. Imagina, diz ele, que a gente está no restaurante e a gente está brigando para pagar a conta, como amigos às vezes fazem.
Pago eu, não, pago eu, pago eu, não, pago eu, e alguém paga a conta. O outro, às vezes em francês, pode dizer a charge de revanche, que significa agora eu estou obrigado a me vingar. É uma promessa de vingança, e essa linguagem parece dar a entender uma compreensão muito profunda, talvez um tanto subconsciente, de que quando você recebe um favor, você foi colocado em obrigação e ao invés de pedir misericórdia, você promete uma vingança. Sheldon Cooper entendeu muito bem aquilo que Marcel Mauss interpretou e aquilo que a nossa linguagem representa sobre os favores. Receber algo de alguém te coloca em dívida, te coloca em situação de ter que pedir misericórdia e graça. E se você for um pouco mais arisco, numa situação de prometer vingança. O presente que nós damos para as pessoas às vezes é um jeito de se vingar da situação de débito que a gente foi colocado por um presente anterior. E esse é o processo de abuso moral de muitas lideranças religiosas dominadoras. Como disse o Sheldon, o presente gera uma obrigação. E quando você recebe algo de alguém, você acaba nas mãos do doador. Nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas de quem recebemos presentes e aceitamos dádivas. A bondade e a generosidade muitas vezes pode ser só um jeito de nos deixar em dívida. Da mesma forma, nós podemos ser pessoas generosas porque gostamos do controle. A gente adora a sensação de domínio, de ter os outros em gratidão conosco. Nós damos presente para os outros não porque gostamos de ajudar os outros, mas porque gostamos da sensação de débito que os outros vão ter conosco. É um jeito de comprar superioridade. É por isso que todos os líderes religiosos dominadores que eu já conheci eram pessoas profundamente generosas. Eram pessoas que gostavam de dar e ofertar coisas simplesmente para ter um argumento psicológico para cobrar muitas vezes abusos morais dos mais variados. Quando a gente lê o Novo Testamento, a postura do apóstolo Paulo como líder da igreja era muito diferente. Quando ele escreve para Filemon, um dos líderes da igreja que foi salvo pelo próprio Paulo, ele desarma essas estruturas de reciprocidade, deixando claro que ele não espera que Filemon haja em resposta simplesmente ao que recebeu de Paulo, mas como um coração sincero e amoroso por aquilo que é o certo em vista do evangelho. Paulo não cobrava nenhuma contradádiva das pessoas que ele havia servido. Por outro lado, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, ele se vê em uma situação de completa dívida a todos os homens. E ele diz que ele pregava o evangelho porque ele se via como alguém em débito, tanto a judeus quanto a gregos. Paulo tinha como motivação de sua atuação religiosa um sentimento de contradádiva a todos os homens. Ainda que ninguém tivesse feito nada por ele, ele se entendia na situação de obrigação para com os outros. O evangelho desarma as relações de reciprocidade porque o evangelho não cobra respostas de contradádiva a quem você abençoou, e o evangelho se vê em contradádiva a todos os homens, até os que não te abençoaram. As relações antropológicas de dádiva e contradádiva percebida pelo Marcel Mauss não devem existir dentro do cristianismo, não devem existir nas relações humanas saudáveis. Eu acho importante a gente lembrar do apóstolo Paulo nesse caso, porque ele viu algo que o Mark Anspach, o Marcel Mauss ou o Sheldon Cooper não conseguiram perceber. Para Paulo, o homem recebeu algo tão incrível da parte de Deus que é até impossível pensar na mínima possibilidade de devolver algo pro divino. É daí que surgem as doutrinas da justificação pela fé e da salvação pela graça, que já foram desenvolvidos teologicamente em 2 outros vídeos aqui no canal. Uma vez que nós recebemos de Deus algo tão grandioso que é impossível devolver em obras, tentar contradadivar o divino é nada mais do que um pecado de legalismo. É nada mais que uma tentativa de se justificar pelas obras, é tentar subir ao céu puxando a gravata pra cima. O amor de Deus é algo que o homem nunca vai poder compensar. Nisso ele acaba em obrigação com Deus, clamando por graça e clamando por misericórdia. Todo cristão que encontra a graça de Deus, ele tá livre da relação de dádiva e contradádiva de Marcel Mauss. Todos nós estamos diante de uma graça tão grande que não há nada que nós possamos devolver. Recebemos Cristo Jesus. O que é que nós podemos fazer para pagar o sangue do próprio Messias? Não há nada que nós possamos dar que pague o sangue de Cristo. Você lembra da tribulação do Sheldon diante da necessidade de contradadivar a Penny pelo presente de Natal recebido? A ideia dele para solucionar isso foi comprar vários presentes de valores distintos para ter alguma opção de presente equivalente para buscar no quarto quando recebesse o presente da Penny. Se o presente fosse barato, ele buscava o presente barato. Se fosse caro, ele buscava o presente caro. Então, no final do episódio, a Penny finalmente traz o presente do Sheldon. Oh, good, Penny. You're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer. Okay, here. Oh, a napkin. Turn it over. To Sheldon, live long and prosper. Leonard Nimoy. He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it.
possess the DNA of Leonard Nimoy? Yeah, I guess, but look, he signed it. Do you realize what this means? Como aficionado em Star Trek e um guardanapo com a assinatura de quem fazia o famoso Dr. Spock, e ainda com um pouquinho do seu DNA, é o presente que o Sheldon não tinha como pagar de volta. Ele estava numa situação de obrigação sem vingança, ele não tinha como contradadivar. Aquilo era valioso demais, era elevado demais. Ele joga aos pés da Penny todos os presentes que comprou, e como isso não parecia suficiente, ele faz algo que ele nunca tinha feito antes, ele demonstra emoções de carinho e de amor a Penny. Sheldon, what did you do? I know. It's not enough, is it? Here. Jesus é um presente de Natal tão valioso que quem o recebe só pode desistir de pagar com presentes de volta. Sacrifícios religiosos, autoaperfeiçoamento, obras de fé, procissões, nada disso vai comprar o favor de Deus. Tentar se tornar uma pessoa melhor não paga aquilo que Cristo fez por você. Tudo que nos resta é abraçar, é demonstrar esse sentimento de amor, é se lançar aos pés daquele que nos deu o maior presente de todos e que não nos pede nada em troca. Leonard, look, Sheldon's hugging me. It's a Saturnalia miracle.